A gente vai fazer uma pauta muito legal com ela, novamente no Você Bonita, nossa nutróloga, a doutora Fernanda Cortez. Bem-vinda! Muito Tudo obrigada. bem? Não, aqui a gente fiz ainda essa troca e essa brincadeira, porque aqui o assunto é inverso. A gente vai falar hoje da questão de preparar o nosso corpo neste momento e nessa estação para a chegada do verão. As pessoas acabam tendo um imediatismo e querendo que tudo aconteça de forma rápida, mas mais próxima, né, do verão, do calor, que a gente se expõe um pouco mais pensando no corpo. No entanto, você vai contar pra gente que é exatamente o contrário. Acho que o que eu mais vejo no consultório é o pessoal chegando em novembro, dezembro, querendo milagre, né? Doutora, eu vou pra praia, vou pôr um biquíni, o que dá pra gente fazer? E não é bem assim. A preparação, ela começa agora pro inverno. Até porque se a gente for pensar desde a alimentação, as tecnologias que a gente pode usar, um ultrassom macrofocado, uma radiofrequência, que são 8 sessões, 10 sessões, duram 3 meses. Ou uma lipoenzimática, que pode ficar roxo, inchar. A gente faz uma sessão por mês. Então, a preparação tanto estética quanto de alimentação começa agora. No inverno, a gente aumenta aí mais ou menos 10% o nosso gasto energético para se manter vivo, o corpo manter aquecido. Então, quem souber auxiliar isso vai muito bem. E isso, então, é real, é verdade. Quem se aproveita desse gasto, ainda que pequeno, mas a mais, pode ter grandes resultados no período do inverno. Pode ter grandes resultados. O que você acredita, então, doutora, que possa ser um ponto de partida para quem está nos assistindo e realmente quer chegar no verão com outros hábitos, outro corpo, enfim, e resultados que tem buscado há muito tempo e que não tem conseguido? Claro que a gente está num momento de pandemia e a gente sabe de outras questões associadas que acabam sendo empecilhos para esses resultados positivos. Mas qual seria, então, o pontapé inicial nesse momento? A primeira coisa é passar com o médico, fazer os exames de sangue, ver como que está o organismo. A gente não está passando por uma época fácil, né? A pandemia está aí, as pessoas estão muito estressadas e ansiosas e, de fato, acabam descontando na alimentação. Eu vejo isso muito. O pessoal fica o dia inteiro de home office e aí, chega no final do dia, vou comer uma pizza porque eu mereço, vou comer um cheeseburger porque eu mereço, ou começa a comer sem perceber. E aí também é um tipo de fome que a gente fala que é fome hedônica, que é a fome emocional, que é diferente da fome fisiológica que a gente come por, de fato, precisar de comida. Então, também identificar o que você está sentindo. Atrapalhou o emocional? Não atrapalhou? Passar com o médico, fazer os exames de sangue, ver se está com alguma desregulação metabólica, para a gente começar a ver qual vai ser o planejamento para aquele verão, ponto de partida que a gente vai. Não tem como estabelecer, então, uma mudança no hábito sem antes ter todos esses exames em mãos, né? Exato. Precisa fazer, né? E eu sempre falo que a gente tem que entender o que está fazendo a gente ganhar peso. Qual que é a causa? Às vezes a minha causa é diferente da sua. Tem, né, pode ser por metabolismo, por emocional, tem muitas coisas. Então a gente tem que entender para traçar um plano mais efetivo. E até das questões hormonais, né? Sim, super. Eu não sabia, mas um pós-Covid pode deixar um cortisol mais alto por algum tempo. Eu descobri isso outro dia. E achei uma coisa interessante, porque é uma inflamação ampla. Exato. Então pode deixar o cortisol aumentado por um tempo. Ele inflama muito o organismo, quem está em pós-Covid. Então aumenta cortisol, dá mais também essa fome emocional, aumento de gordura, dificuldade de ganhar massa magra. A inflamação, ela é péssima para o corpo. Piora também quem tem dor crônica, queda de cabelo. Tem um monte de gente tendo queda de cabelo pós-Covid. Então, o ideal é fazer os exames de sangue para a gente ir uma consulta, né? Para a gente saber o ponto que a gente vai começar a tratar esse plano alimentar, essa estratégia para verão. Agora, doutora, a gente sabe também que não só pensando nesse desconto nosso emocional na comida, mas nos hábitos e na parte cultural da coisa do brasileiro, de acordar, ter o café com leite. O pãozinho branco. O pãozinho, né? Aquela que é cultural realmente de um café da manhã, de quem gosta de sentar tomar um café e que ele acaba tendo esse perfil. Você acredita, então, e até te pergunto, qual é a estratégia inicial após esses exames, até para a gente ir construindo um passo a passo? A retirada de tudo que a pessoa gosta não é hoje uma estratégia. Eu acho que quando a gente restringe muito e tira tudo que a pessoa gosta, a gente pode também, no pós, né, partir para um perfil mais compulsivo, de alimentação compulsiva, ele vai querer mais.
Na clínica, o que a gente acaba fazendo, a gente faz um teste de intolerância alimentar e vê o que de fato inflama ou não inflama aquele organismo e aquela pessoa. Tá. E a gente começa retirando e reintroduzindo depois aos poucos, para saber o que fez melhor ou o que fez pior. Mas, assim, para quem não vai fazer uma base, é começar tirando açúcar, farinha branca, refrigerante, porque já vai ver grandes benefícios no corpo. Então, não tirar, por exemplo, o açúcar, que é algo que a gente, né, coloca a mais até do que os alimentos muitas vezes já tem na sua composição, é necessário. É necessário. Início, quanto tempo o corpo precisa para entender e parar de pedir? Tipo, como muito chocolate e vou ficar quanto tempo sem ele para o meu corpo entender que, na verdade, dá para ficar sem ele e eu vou comer eventualmente de vez em quando? 15 dias depois a gente já vê aí uma mudança, mas pelo menos 1, 2 meses sem aquele alimento, porque aí você esquece também, principalmente o açúcar, tem perfil de droga, né? Ele vicia, então se a gente conseguir parar com ele, tirar mesmo, uns 15 dias, mais uns 2 meses já vai estar sem vontade nenhuma. E eu tô te perguntando isso porque muitas vezes esse início para que a pessoa engate a mudança do hábito, consiga, né, não se sabotar, faz diferença, né? De repente você tá ali fazendo tudo bonitinho, aí em uma semana a pessoa coloca o açúcar. E aí volta. Ela fala, mas é só... Mas precisa desse tempo pro próprio corpo entender, né? Sim, precisa. E aí eu vejo, nos primeiros 15 dias eles são os mais difíceis. Tem paciente que tem tremor, muita dor de cabeça, fica mais irritado. Mas passou os 15 dias e já começa a ser um pouquinho melhor. Bom, voltando então à questão também nutricional, além da retirada de alguns alimentos, esse início estratégico, e agora nesse período que nós estamos, né, para chegar lá no verão com tudo ótimo, o que a gente tem que incluir? Aqui a gente tem alguns exemplos. Rabanete, gente, como é bonito isso, né? Sou doida com rabanete. Pensar numa Raramente ele aparece aqui. Mais fáceis. Então, por exemplo, sopa à noite vai estar frio. Melhor do que comer um queijo, um fondue, uma sopinha de abóbora com gengibre. É super bom. Abacate, ele libera aí triptofano, ele tem um pouquinho que ajuda a melhorar o sono. Então, converte em serotonina, que é o hormônio da felicidade, que converte em melatonina, que é o hormônio do sono. Também tem gordura boa. Eu sempre indico coisas de baixo índice glicêmico. Então, uma abobrinha, fazer um macarrão de abobrinha. É um bom começo. E aproveitar então o friozinho para ingerir, né, tomar sopinha é uma ótima. Aí, vou lá e já volto, daqui a pouco você conta o que não pode ter nessa sopa, então, que, né, ao invés de nos ajudar, pode nos atrapalhar. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público na @VocêBonitaTV e, claro, vamos falar assim de tratamento estético, que é algo que você comentou que muitas vezes precisa de alguns meses pra gente chegar no resultado final. Então, tem que começar agora. Volto já, viu? Pegando até um pouquinho o gancho, né, dessa questão que eu brinquei com o Rô, porque ele realmente emagreceu 9 quilos. E a gente sabe que não é fácil, é um processo, né? E que a gente tem que ter muita paciência e lidar com questões não só de ansiedade, mas com prazeres, porque está diretamente ligado à questão dos prazeres. Doutora, como é que então o paciente consegue levar este período até conseguir resultados, aqueles objetivos que vão de fato fazer com que o médico e o paciente entendam que ele chegou num momento legal e que ele pode ter uma flexibilidade? Eu acho que cabe muito ao médico também entender o paciente, né? O que é bom para ele, o que não é. Não adianta a gente fazer algo que seja bom para mim ou muito restritivo. Então, se a gente for entendendo e deixar aquilo prazeroso para ele, colocar a atividade física como um prazer, um hábito bom, a alimentação como um hábito bom, também não cabe a gente a deixar tudo muito pesado. Tem que transformar fácil, porque aí todo mundo vai conseguir o objetivo e o resultado. Para mim é bom, para ele é bom. Então tem que tornar sempre de uma forma mais leve, entendendo as individualidades de cada um. E a famosa furada? Então vou dar um furinho no meu hábito. Até que ponto é normal esse furo e o quanto é permitido desse furo? Depende do objetivo de cada paciente. Então, se é uma meta muito grande, eu não gosto de deixar muita furadinha, até para ele entender que tem que criar uma rotina alimentar. Mas se é um paciente mais flexível, a gente não tem uma meta aí tão grande de final de semana, uma refeição, não o final de semana inteiro, porque o final de semana começa na sexta e termina no domingo, para a maioria das pessoas. Então, tem o vinho, a pizza, a massa,
Final de semana A todo. A feijoada, a O cerveja. Então, e põe na conta, né? O hambúrguer, o hot dog. Doutor era final de semana. Final de semana começou na quinta, na sexta. E você acha que realmente escolher uma refeição e naquela refeição tem um prazer? Tem um prazer também, porque a comida tá ligada a isso. Não dá pra abrir mão de tudo. Não dá pra abrir mão de tudo. É uma questão, muitas vezes... Até pra ficar fácil, Carol. Ficar fácil daquele paciente fazer. Se a gente tirar tudo, vai dar um mês, ele vai estar desesperado e vai largar também mão da dieta. Então tem que ficar fácil, tem que ficar prazeroso. E a questão das proteínas? Aqui a gente até não tem tantos exemplos de proteínas de origem animal. Claro que a gente sempre respeita muito a opção, né, de cada um, de quem escolheu seguir aí estilo de vida vegano e não se alimenta das proteínas, mas elas acabam tendo um peso ou acabam facilitando. Proteína traz mais saciedade, né? Muito mais do que carboidrato. Quando a gente come um carboidrato, principalmente o branco, a gente aumenta muito o índice glicêmico. Então aquilo vira açúcar em 10 minutos. E aí passou um tempo, 2, 3 horas, a gente já tá com fome de novo. Uma proteína não, a gente demora mais para digerir, então traz muito mais saciedade e aí a gente vai comer mais demorado, por um período maior de tempo. Então eu gosto sempre de incluir também. Escolher a proteína, né? Nada muito gordo, mas um franguinho, um Quais peixinho. são as proteínas que você acha que a gente deve priorizar? Falando de proteínas animais, já a gente fala frango, das proteínas peixe vegetais. E carne vermelha de 2 a 3 porções por semana. Tá. E o ovo? Adoro. O ovo é bacana também pra gente incluir. Depende do paciente, né? Quando a gente faz ali o teste alimentar e dá um pouquinho inflamatório, eu acabo tirando. Certo. Mas para a grande maioria das pessoas eu gosto muito de ovo. E para quem segue um estilo de vida vegano e não se alimenta da proteína de origem animal, acaba sendo um pouco mais difícil? Cogumelo, shimeji, eles têm muito alto teor de proteína, igual a carne vermelha. Colocar uma soja, um tofu e fazer suplementação também, né? Aí precisa, nesse caso? E daí passar com o médico, com o nutricionista também, ver como que tá a alimentação e o que a gente vai suplementar. Aí tem que ter mais preocupação com vitamina B12, por exemplo, que aí um vegano, um vegetariano acaba tendo mais deficiência, que é a vitamina da carne vermelha, que tá ligada à disposição, foco, concentração. Então, fazer um exame de sangue também até para pensar numa suplementação mais personalizada. Doutor, antes da gente falar da questão estética como um todo e dos procedimentos estéticos, que hoje a gente tem uma gama aí de possibilidades, dependendo, obviamente, do bolso de cada um, do quanto aquilo, né, vai ser efetivo e bem indicado, né, gente? Porque, exatamente. Vezes, não é? Você quer fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas isso não é pra você. Tem muito paciente que chega na clínica e fala, eu quero isso porque eu vi e tal, no Instagram eu falo, mas esse não é o aparelho certo para você, o procedimento certo para você. Não pode, sempre tem que ser indicado por um médico, né? Porque aí a gente consegue avaliar o que é melhor pro paciente. Agora, a gente já ouviu muito aquela questão que o corpo, ele vai buscar o peso que a gente já teve. Sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Quanto tempo a gente precisa no peso novo para ele entender que tudo mudou? No mínimo. Quanto? 3 meses no 3 mínimo. 3 meses no mínimo. No mínimo. Tá. Porque ele sempre vai... Ele vai buscar mesmo, de fato, o peso que a gente tinha. Tá. Então, por isso que esses emagrecimentos milagrosos, até pensando em verão, novembro, dezembro, eu quero perder 10 quilos, 5 quilos, não vai ser efetivo. Vai passar, vai para as festas de final de ano, vai beber, vai comer, você vai voltar a um peso maior até do que o que você tinha. Então, por isso, sempre começar a preparação 6 meses, 3 meses antes no mínimo, para o corpo ir entendendo aquele processo e o novo peso que a gente está conseguindo chegar. Mas senão não vai ser efetivo, ele sempre vai buscar voltar ao peso que a gente tinha. Agora, é importante a gente fechar com essa questão. Então, entendemos que a gente tem que começar agora para colher os frutos neste período e dar um tempo para o corpo. Entendemos que a gente queima um pouquinho mais de caloria no frio, porque o corpo, para se manter vivo, então ele precisa aquecer. Precisa se aquecer. Agora, o frio também traz uma vontade de alimentos mais calóricos e mais quentinhos e que normalmente vão ter mais fontes de carboidrato ou de gordura. Como é que dribla isso? Escolhendo a fonte de carboidrato e a fonte de gordura. Então, um macarrão, por exemplo, tentar tornar ele integral, um macarrão integral, não colocar tanto queijo gordo. Tá. Ou se for comer uma sopinha, não precisa do pão branco, da torradinha. Então, fazendo essas substituições, o quanto mais a gente conseguir deixar aquele prato melhor,
aí é mais benéfico para a saúde. E praticar atividade física no frio também pode potencializar. Sempre, né? Atividade física sempre. Tanto para aumentar gasto energético, melhorar metabolismo, produzir hormônio da felicidade, sono, controlar a fome mesmo, saciedade, sempre. Tá aí. Perguntinha do público já, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rô, um beijo. Quais exames devemos fazer antes de começar qualquer dieta? O check-up é amplo. O check-up é amplo. A gente pede muitos tubinhos de exame de sangue, mas pelo menos pedir normal, né? O básico. Tireoide, função hepática, fígado, rim, colesterol, triglicérides, algumas vitaminas, alguns minerais, pra gente saber também o que colocar na dieta para fazer a suplementação correta. Tá. Mas pelo menos tireoide, hemograma, cortisol. Importante. Eu peço cortisol, que é o hormônio do estresse, peço serotonina, que é o hormônio da felicidade, pra gente entender onde que a gente tem que atacar. Até que ponto a vitamina D também está ligada a essa questão? A vitamina D é importantíssima, né? Ela é considerada um hormônio. Então ela age assim, ela tem vários estudos que vitamina D ajuda a diminuir o nível de estresse, então melhora a ansiedade, melhora a depressão, ela é super anti-inflamatória e molécula de gordura, todo mundo sabe que ela é inflamatória. E ela acaba buscando também por células inflamatórias. E a vitamina D diminui essa inflamação, ajuda na fertilização, forma cálcio, melhora a osteoporose, osteopenia. É importantíssima, né? Ajuda a regular o hormônio. Então tem que estar presente. Tem que estar presente. Também. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Marta, um beijo. Se eu consumir o açúcar apenas no café, tomando 2 vezes ao dia, isso pode fazer algum efeito no meu organismo? Depende de quanto açúcar ela está colocando também, né? Tem gente que põe várias colheres de açúcar. Mas no começo, pensando em dieta, eu gosto de tirar, assim, até para o paciente, para a gente conseguir fazer aquele corpo entender que vai ter que ficar sem açúcar. Senão vai do pouquinho, e aí... Às vezes é muito difícil tirar total, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu preciso tirar o açúcar, então eu vou aproveitar e já tirar o café. Porque café adoçado de outra forma, a pessoa às vezes não consegue. Mas tentar substituições, colocar um adoçante, tem várias opções aí hoje, desde doce mais saudável, de adoçante melhor. Então não precisa tirar o gosto, né, do doce, mas tentar opções melhores e mais saudáveis. Tem várias hoje no mercado. Porque mesmo que seja só no cafezinho ou só num quadradinho de chocolate, é açúcar. É açúcar. E aí essa reação... libera um monte de reação no corpo. E acaba sendo inflamatório também. Super. Tá aí, doutor. Então, vocês entenderam, né? Fizemos aqui um passo a passo para chegar lá com tudo certo. Claro que algumas questões, gente, são extremamente específicas e precisam, de fato, de uma individuais, consulta. né? Não tem jeito, né, doutor? Não tem jeito. Mas, no mais, assim, priorizar isso que a gente tem aqui e tirar principalmente açúcar, carboidrato branco, carboidrato refinado e gordura e refrigerante. Traz muita celulite. Uma das maiores queixas em consultório de final de ano é melhorar a celulite. Mesmo zero? Mesmo zero. O normal tem muito açúcar, o zero tem muito sódio, aumenta a pressão, então tirar todo tipo. Porque essa história de, ele não engorda e tal, mas ele pode inflamar, inflama. Né? Todos os componentes. Depois que eu vi o refrigerante à base de cola agindo na pia... É uma bomba. Foi o que me fez realmente... É uma bomba. Nunca mais ingerir. Faça o teste. Já falei isso aqui várias vezes, mas como tem sempre gente nova assistindo, né? Eu falo isso para paciente também. Joga na pia, né? Aí vê o que acontece. Fica olhando ali, ó. Eu falo, imagina aquilo no seu estômago. Isso. Gente, até um negócio, você fala, puxa vida, melhor escolher outra coisa, né? Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Carol. Quem quiser saber mais do trabalho, claro, mandar perguntas para a doutora lá no Instagram dela. Pessoal, é o @doutora abreviado Fernanda Cortez com Z no final. @doutora abreviado Fernanda Cortez e lá na clínica Sev Clínica. Sev mesmo, né? @Sev Clínica, tudo junto, tá? @Sev, SEVE, Clínica, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho. Um beijo, obrigada. Beijo na mamãe que sempre te acompanha. Obrigada pelo carinho, viu? Beijo, obrigada.